E aí, sabe, às vezes, uma única palavra pode guardar um mundo inteiro de significados. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no título de um romance que foi um marco, ajudando a definir uma nação. Bora começar? Olhando assim no dicionário, a palavra negrume parece bem direta, né? Ela traz na hora imagens de escuridão, de falta de luz, talvez até um sentimento de tristeza bem profundo. É uma palavra com peso, densa. E é aqui que a história começa a ficar interessante. Pensa bem, por que alguém escolheria uma palavra que significa escuridão profunda para contar uma história? Com certeza tem muito mais coisa aí do que o dicionário consegue nos contar. Para sacar essa história, a gente precisa ir além do significado literal. O que o autor, o Luiz Romano, fez foi pegar essa palavra e basicamente dar uma nova vida a ela, um peso e uma profundidade completamente diferentes. E aqui a gente vê essa transformação na prática. A melancolia, que era algo pessoal, vira a experiência negra coletiva. A escuridão deixa de ser só a falta de luz e passa a simbolizar a condição social debaixo de um regime opressor. E a tristeza de um indivíduo se expande para a dor da opressão colonial. A palavra sai do campo do sentimento e passa a descrever a realidade de um povo inteiro. E essa realidade toda tem um nome e um lugar: Cabo Verde. Para a gente entender de verdade o poder de Negrume, a gente precisa dar uma olhada no contexto histórico onde essa obra nasceu. Essa linha do tempo aqui dá um panorama rápido, mas muito poderoso. São séculos de colonização e aí, no meio do século XX, um período de sofrimento extremo, com crises de fome terríveis. E é exatamente nesse cenário, em 1962, só 13 anos antes da independência, que Negrume aparece. Não é só um romance, sabe? É um grito, um testemunho daquele tempo. Então, o ponto central é esse. Negrume se tornou uma ferramenta de crítica. Foi um jeito de dar nome e expor a escuridão da condição colonial que era imposta ao povo de Cabo Verde. Agora, vamos para a peça que faltava nesse quebra-cabeça, a pessoa que teve a visão e a coragem de usar essa palavra desse jeito. Afinal, quem foi Luiz Romano? O lance é que Luiz Romano não era só um escritor, ele era uma verdadeira força da natureza cultural. Sendo uma figura central do movimento Claridade, ele estava ali na linha de frente, ajudando a criar uma identidade literária para Cabo Verde. E ao escrever tanto em português quanto em crioulo, ele deu voz e validou a língua e a experiência do seu povo. Ele era, na essência, um porta-voz. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. Ele não estava só criando uma ficção, ele estava, na verdade, diagnosticando a doença social da colonização, dando nome para ela. E a partir do momento que você tem um nome, é possível entender, confrontar e, quem sabe, um dia superar. Beleza. Agora que a gente tem todas as peças, vamos juntar tudo para ver a imagem completa. É aqui que a verdadeira genialidade por trás da escolha desse título se revela. É a mistura perfeita desses três elementos que cria toda a mágica. Primeiro, a palavra, com todo o seu peso, literal e figurado. Depois, o lugar, um contexto de luta real, urgente. E por fim, a pessoa, o artista que conecta esses dois mundos, transformando a dor em arte e a arte em uma ferramenta política. E esse é o grande legado. Luiz Romano pegou uma palavra comum e a elevou a outro patamar. Negrume deixou de ser só sobre a escuridão para virar um emblema de resiliência, um símbolo da identidade cabo-verdiana que foi forjada no meio da luta contra a opressão. E isso tudo acaba deixando a gente com uma reflexão, né? A história de Negrume mostra como a linguagem pode ser uma cápsula do tempo, guardando a história. Então, a pergunta que fica no ar é, olhando para o nosso mundo de hoje, que palavras ou títulos de obras estão fazendo a mesma coisa? Que palavras estão definindo a nossa era?